Diga obrigado, Espírito Santo, e vamos aplaudi-lo bem forte, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Amém? Bom dia, irmãos. Ih, tá fraco. Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, amém? Olha para o seu irmão, dá um tchau assim, ó, fala graça e paz, diga paz do Senhor, diga bom dia, diga seja bem-vindo, em nome de Jesus. E agora você pode se sentar, que nós iremos prosseguir com a nossa reunião, em nome de Jesus, amém, pessoal? Claro que o nosso primeiro alvo, o nosso primeiro objetivo de estar aqui nesta manhã, é para adorar a Deus, irmão. Feliz, preste atenção no que eu vou te dizer. Feliz serão as pessoas que um dia entenderem isso. Porque hoje nós encontramos pessoas que parece que é um fardo vir à igreja todos os domingos. Parece que para alguns é tão difícil, é tão complicado. E eu entendo que para essa pessoa, ela nunca teve um encontro real com Deus. Para mim, essa pessoa nunca teve um encontro com Jesus. Nunca. Ah, pastor, mas o senhor está sendo exagerado. Então que Deus... As pessoas precisam ter um encontro. Mas por que o senhor fala tão veementemente, assim, com essa certeza toda? Porque o livro de Apocalipse, ele diz que existe uma igreja que tem nome de que vive, mas na verdade ela está morta. Sabe, você olha para o lado assim, a pessoa fala de Deus, a pessoa fala de Jesus, a pessoa fala de Cristo. Às vezes a pessoa ela fala de um céu tão firme que ela acha que ela vai estar lá. Só que uma coisa, irmão, as minhas palavras precisam de alguma forma coincidir com as minhas obras. Precisa. Até mais tarde nós vamos ver um texto que fala sobre Jonas. A Bíblia fala que Deus, ele pegou, levantou Jonas e disse: vai até a cidade de Nínive e não prega para ela, prega contra ela. Diga para ela que eu estou contra ela. Diga para elas, para essa cidade, para esse povo, que em 40 dias, quando se cumprir os 40 dias, toda a cidade vai ser subvertida a nada. Eu vou destruir tudo. Não vai sobrar um para contar a história, como diz o nosso ditado popular. Vai acabar tudo. E a Bíblia fala que, a princípio, Jonas fugiu, mas no fim ele acabou obedecendo. E a Bíblia fala que ele então entrou dentro da cidade de Nínive e começou a pregar. E a Bíblia fala que então o rei e os demais então tomaram um chá de consciência. E a Bíblia fala que então eles abriram jejum, eles jejuaram, rasgaram as vestes, se humilharam, pediram para que Deus tivesse misericórdia deles. E a Bíblia fala que então, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim, ó: e Deus viu as obras deles, ou seja, obras realmente de arrependimento, ou seja, eles mudaram as suas vidas. Não eram aquelas pessoas que apenas mencionavam. Agora não. Agora eles realmente estavam vivendo outra realidade. É o que falta para a igreja hoje, irmão. Essa pandemia está aí. Eu estava falando com algumas pessoas e eu falei assim, que Jesus está voltando. E aí, você já parou para analisar quantos crentes morreram nesses últimos dias? Você já parou para analisar? Quantos crentes morreram? Sim ou não, irmão? O que teve de crente que morreu? E o ímpio, ó. Só que o que eles não sabem é que o Jeová, o nosso Senhor, já começou a colheita. O que ele não sabe é que o Senhor já está começando a retirar o seu povo. Deus está começando a resgatar seu povo. Então aqueles que morreram fisicamente estão vivinho da Silva, irmão. Estão vivinho da Silva. E a Bíblia fala que nós que estamos vivos não precederemos os que morreram. Nós que estamos vivos, a Bíblia fala que não vamos preceder aqueles que morreram, porque os que morreram em Cristo, a Bíblia fala que ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos, iremos encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a palavra de Deus. Deus já começou a sua colheita, irmão, e tem gente que não está com o nome nela. Ah, mas eu tenho tempo na igreja. Sim, tem muita gente, irmão, que vai se surpreender. É como um pregador um dia falou: 3 coisas vai nos fazer surpresa quando chegar no céu. Primeiro vai ser aquela assim: poxa, graças a Deus, eu consegui. Eu cheguei lá. Vai ser a primeira surpresa. Porque de cá para nós, irmão, de vez em quando a gente escorrega demais, não é ou não é? Sim ou não? De vez em quando, irmão, tem gente aqui que brinca e não sabe o que o perigo está passando. Então vai ser a primeira surpresa: poxa, eu cheguei lá.
Segunda surpresa, você vai olhar para alguém e vai dizer: você aqui? Não acredito. Você chegou aqui, você veio para o céu ainda? Pois é, a segunda surpresa. E a terceira surpresa: fulano não veio. Fulano não veio, aquele que a gente achava que era santo, que era íntegro, que era reto, não está aqui. Então serão 3 surpresas que algumas pessoas terão no céu, né? Que vão se deparar com isso. Irmão, não seja a igreja que o Senhor disse que tem nome de vive. Por fora você fala de Jesus, por fora você fala de Cristo, sabe? Até leva as pessoas a refletirem: ó, você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar a Cristo, você tem que viver com Deus, né? Mas de repente é igual esse meme que está tendo hoje em dia aí, da escola, que a pessoa chega e pergunta para o professor: professor, é para poder copiar essa matéria? Aí o professor olha para a aluna e fala assim: quem é você? Você é dessa sala? Sim. Aí o professor vai ver, irmão, só falta, e o professor nem conhece ele. Irmão, você acha que esse meme não vai ser um meme lá no céu? Vai, irmão. Usando as nossas frases, sim. Vai ter gente que vai se decepcionar. Então nós temos que fazer aquilo que a Bíblia fala: viver um evangelho de verdade, irmão. Viver um evangelho de verdade. Poxa, pastor, mas o senhor pega no pé. Se não for para pegar no seu pé, para que eu sou pastor? Se não for para lutar para levar você para o céu, irmão, para que eu estou aqui? Se não for para te encaminhar para o caminho de Deus, para o céu, porque a Bíblia fala que eu fui chamado para isso. O pastor conduz. Se não for para eu te conduzir, para que eu estou aqui? Eu vou sim, irmão, goste de mim ou não. Eu sei que alguns gostam, outros não gostam, mas eu não estou aqui para gostar ou ser desgostado. Eu estou aqui para cumprir o meu chamado, com o qual eu também hei de prestar contas diante de Deus também. Que eu hei de prestar conta do meu chamado. Irmão, endireita. Eu não sei, não estou dizendo que eu estou julgando você, condenando você, ou que eu saiba alguma coisa da sua vida. Porque se tem uma coisa que eu não tenho feito, irmão, eu nunca fiz, é ser mexeriqueiro. Ficar sabendo coisa da sua vida, procurando, até porque seria um pouco até difícil, né? Até um pouco difícil, né? Ah, não, irmão, aquela irmã, cadê aquela irmã? Ah, pastor, o senhor nem sabe o que, irmão, o que? Ah, pastor, esse dia eu passei, você não sabe o jeito que ela estava vestida. Misericórdia, como, irmão? Por que você não tirou a foto e mandou no zap? Que eu ia mandar lá na hora para ela. Falei: irmão, isso aqui, ó, que negócio que é esse aqui? Olha aqui, irmão. Por quê, irmão? Quem que é? Ah, não, pastor, deixa para, não vou sujar o seu coração, não. Está blindado. Está blindado. Pode falar, irmão. Eu não sou mexeriqueiro, irmão. Eu sou o seu pastor. Eu te corrijo, eu te ensino, eu vou redarguir você, eu vou direcionar você. Agora é aquilo que Jesus ensina, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando da igreja. Quem não quiser dar ouvido, vai se surpreender de maneira desgostosa. Eu não quero te desanimar, mas eu quero que você reflita: será que realmente eu sou um cristão autêntico? Ou será que eu sou mais um dos genéricos por aí? Será que eu tenho autenticidade? Eu tenho realmente a marca de Cristo? Será que eu tenho? Eu tenho essa marca? Eu tenho realmente essa realidade de servir a Deus, de abrir mão do que for preciso, de deixar para trás o que for necessário para viver uma nova realidade com Deus? Então é isso que eu quero que você coloque no seu coração, em nome de Jesus, amém? Irmão, está chegando o tempo que não tem mais como brincar. A Bíblia fala que nos últimos dias o tempo seria resumido. Então o que o mundo está aí julgando a igreja: nossa, não é os crentes que falam de cura, não é os crentes que falam de libertação, não é os crentes que vai fazer isso, que fazem aquilo. E aí olha o tanto de crente que morreu, o tanto de pastor que morreu, o tanto de obreiro que morreu, o tanto de gente que serve a Deus que morreu. Ei, ele já começou a colheita dele. Ele já começou a colher. Ele já começou a fazer a colheita dele. Uns vão primeiro, e depois vem uma outra remessa, e depois outra remessa, e depois outra remessa, e assim por afora vai. Para nós, irmão, não importa a maneira que seremos tirados desse mundo. O que é mais importante é como eu vou estar quando esse dia acontecer, porque vai. Fala para o seu irmão: você não vai ficar para semente não, meu filho. Fala: Deus não vai usar mais suas costelas não, tá? Ninguém aqui vai ficar para semente, nem eu, nem missionário, nem quem quer que seja, irmão. Ninguém vai ficar para semente.
Eu tenho que fazer valer a pena a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus. Tem gente que para servir a Deus que parece que é um fardo, irmão, é um peso, é uma coisa tão difícil vir à igreja, mas estar em outro lugar, irmão, é tão fácil. Sabe, é uma predisposição para fazer outras coisas, é uma predisposição para estar em outro lugar, sabe, é uma alegria. E às vezes quando está na igreja, está carrancudo assim, você pensa que a pessoa está com raiva de você. Sabe, você olha assim, tem hora que o pastor está pregando, eu falei, meu Deus, será que eu estou falando bobagem? Porque a pessoa está me olhando com um olhar assim, tipo assim, ó, se brincar sai raio do meu olho aqui agora. Vou fulminar o Senhor agora. Né? Mas graças a Deus que eu estou em Efésios 6:10, eu me vesti da armadura de Deus. Então não tem nada que nos abale, não tem nada que nos... Irmão, vamos, não seja uma igreja que tem nome de que está vivo, mas de fato, em verdade, já morreu há muito tempo. Faça isso não. E aí talvez hoje a mensagem ela veio a calhar. O missionário, para a glória de Deus, voltou às suas atividades. Para quem achou que ele ia morrer, está Vivinho da Silva, né? E está em atividade. E eu sei que tem planos grandes que ele falou com Deus para que Deus para que o próprio Deus o permitisse concluir. E uma das coisas que o missionário falou, eu até mandei um vídeo para vocês, se você teve a cautela de assistir o vídeo, ele estava na verdade fazendo uma oração. E nesta oração ele estava agradecendo a Deus pela vida das pessoas que intercederam por ele, que oraram por ele, que clamaram aos céus pela vida dele. E no momento da oração ele mencionou algo que despertou em mim, abriu os meus olhos, me fez parar para pensar um pouco mais sobre esse assunto. E ele virou e disse assim: Deus, eu te agradeço por o Senhor ter me permitido continuar aqui, porque o povo ainda não está preparado. O povo ainda não está preparado, e é verdade, irmão. Você vê pessoas que estão dentro das igrejas, mas depois você vê no WhatsApp, irmão, cada postagem, você vai no Facebook, você vê cada compartilhamento, cada curtida. E hoje, se você parar para analisar, compartilhar e curtir é uma forma de você estar concordando com aquilo. Quando você compartilha algo, quando você curte algo, de uma certa forma você está expondo o que está dentro do seu coração. Não, eu gostei disso aqui, eu concordo com isso aqui é legal, eu concordo com isso aqui é real. Isso é hoje a realidade. Um sorriso que você dá para determinada situação, você já passou de inocente para conivente. Você está se tornando conivente com aquela situação. Então hoje você fica abismado, irmão. Eu me lembro um exemplo mais claro que eu posso dar. Eu vou te dar um exemplo claro. Uma irmã, não preciso dizer em qual igreja e nem quem ela é, só como exemplo da vida dela. Eu estava um dia com a minha esposa e nós estávamos vendo as redes sociais. E aí a gente estava vendo os status. Hoje eu não vejo mais, porque não tem mais, é muito status. E eu estou cansado de ter que passar um por um. Aí vai travando ainda, aí que dá mais raiva. Então eu não olho mais status. Né? Raramente, a não ser daquela pessoa falar assim: pastor, olha meu status. Aí lá especificamente eu procuro a pessoa e vejo o status dela, senão não olho mais. Mas nesse dia eu estava vendo, e aí eu vi uma coisa, irmão, que me deixou arrasado. Porque era uma irmã que estava aqui na igreja assim, vamos colocar aqui, com as mãos levantadas, orando, adorando, buscando, sabe, você olhava aquilo e você ficava até admirado, irmão. Qualquer pastor que vê um membro orando daquela forma, até se anima para orar mais. Porque quando ele vê a igreja buscando, ele vê o povo orando, aí que o pastor tem um ânimo para orar mais ainda, irmão, buscar mais ainda a presença de Deus. E se olhássemos para aquela irmã, meu irmão, a gente tinha ânimo para buscar Deus, tinha ânimo para orar, mas tudo isso veio à tona, quando um dia passando o status do WhatsApp, no domingo ela estava na igreja fazendo isso, mas no sábado anterior ela estava num bar com roupas totalmente indiscretas, numa roda de pagode, tomando todas. Eu falei assim, aí no domingo ela postou uma outra foto com uma roupinha comprida, com as mangas, os ombros guardados e com a Bíblia bem assim. Que lindinho, irmão. Que lindinho. Está querendo convencer quem? Nós? Está querendo convencer quem? O da direita, da esquerda? Está querendo convencer quem? Você próprio? Meu irmão, é uma coisa que a Bíblia nos ensina. Não tem como jorrar água doce e salgada de uma mesma fonte.
Ou é salgada ou é doce. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você é crente ou você está se enganando a si próprio. Não tem como ficar nesse meio termo. Não tem. Então talvez o missionário, ele contando esse testemunho, que o povo não estava preparado, Deus ele começou a trazer à minha memória todas essas coisas. Deus ele começou a me resgatar todo esse tipo de coisa, sabe? Pessoas que estão na igreja, mas dentro de casa xinga todo tipo de palavrão, invoca até Satanás, invoca até o diabo. E aí quando o diabo está agarrando a pessoa, pastor, o que eu faço? Não sei, dá benção para ele. Talvez ele vai se aquietar. Invoca o inferno, invoca as pragas, invoca a maldição, invoca a miséria, invoca a doença, invoca desemprego, invoca todo tipo de mal. Só que depois na igreja está lá clamando, invocando, determinando, orando, erguendo a voz, sabe? Coisa que até nos motiva, nos incentiva. E o missionário então fazendo essa oração, o povo não está preparado. Orando, Deus, obrigado por o Senhor ter me deixado aqui, porque tem coisas que precisam ser feitas, porque o povo não está preparado. E aquilo ficou assim no meu coração, o povo não está preparado, o povo não está preparado. Aquilo no meu coração foi ecoando. E aí ele intitulou, na verdade, o mês de julho como o mês do recomeço. É a chance que o Senhor Deus está dando para todos o quê? Recomeçar. É a chance que o Espírito Santo está nos concedendo. Tanto que a reunião de ontem foi a reunião domingo do recomeço, ou reunião de hoje, perdão, é reunião do recomeço. Eu quero na Santa Ceia fazer a Santa Ceia do recomeço. O mês de julho, irmão, nós vamos abordar esse assunto, nós vamos recomeçar. Você vai dar um restart, você vai apagar, você vai deletar tudo que ficou para trás e vai começar algo daqui para frente. E sabemos que recomeçar nem sempre é fácil, porque para eu recomeçar de verdade, eu vou precisar vencer algumas coisas. Para recomeçar de verdade, eu vou ter que reativar outras coisas. Para recomeçar de verdade, eu vou ter que superar outras coisas. E o nosso texto principal está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 18. Vamos lá? Olha só. E disse... deixa eu ver, 11, perdão, é 11 mesmo, 15, 11, diz assim, ó, vamos lá, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, continuemos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de que maneira, pessoal? De que maneira, pessoal? Dissolutamente, irresponsavelmente, pecaminosamente, enfim, todo tipo de coisa. Aqui nós temos essa parábola do filho pródigo. Quando a gente olha a palavra pródigo, logo a gente pensa que é o filho que se distanciou, é o filho que foi embora. Mas na verdade o pródigo significa endividar ao mesmo tempo, significa gastar, desfazer, anular, perder. E muita gente não está avisando isso. A Bíblia fala que enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha acesso a todo e qualquer tipo de provisão. Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha o carisma dos irmãos, ele tinha a admiração do pai, ele tinha o reconhecimento dos seus pais, das pessoas que estavam à sua volta, desfrutava do bom e do melhor. Mas de repente, irmão, algo entrou no coração daquele jovem. É como se ele dissesse, aqui não está mais bom, aqui não está bom. Eu preciso sair daqui, eu preciso me dar um jeito, eu preciso começar algo novo. Mas eu posso começar algo novo onde eu estou, onde realmente eu estou, irmão. Para eu começar algo diferente, principalmente diante de Deus, tem que ser nos princípios de Deus, não pode ser nos meus princípios. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu preciso voltar a viver, eu preciso voltar a ser feliz, o mundo anda triste, o mundo anda decepcionado, o mundo anda deprimido, eu não vou ficar nisso não. Aí a pessoa, ela deduz que essa alegria é indo para farra,
Essa alegria é reunindo os irmãos, descendo cachaça, descendo cerveja, levando para jogatina, levando para promiscuidade, para baderna. A pessoa pensa que essas coisas é o renovo, é o restart na vida dela, quando na verdade ela está cavando a sua própria cova espiritualmente falando. O filho simplesmente achou que já não era mais legal ali. O filho já de repente chegou a um ponto que ele achou que não estava mais bom. E ele foi o corajoso, ele foi, intrépido, ele foi decidido a ponto de chegar ao pai e dizer assim, dá-me parte da herança que me pertence. Então dizer que ele não sabia o que ele estava fazendo é mentira. Tudo o que o filho pródigo fez, tudo que o filho pródigo realizou, foi tudo pautado em conhecimento. Ele sabia muito bem, exatamente tudo o que ele estava fazendo, e isso não difere de você e eu. Nós temos uma mania de fazer certas coisas e depois falar, mas eu não sabia, eu achava que não tinha nada a ver. Não, você achava errado, você sabia o que era certo, você está tentando pincelar. Você sabia o que era certo, você sabia o que era errado, mas você preferiu se entregar, você preferiu abrandar, você preferiu, passar, qual é a palavra que usa? Fazer vista grossa. Você preferiu fazer vista grossa. Porque se tem uma coisa que nós temos com Deus, irmão, é que Ele sempre vai nos guiar em toda verdade. Então tem coisas que não vão falar assim, eu não sabia, mas a sua própria consciência te acusa dizendo, você está mentindo, você está tentando ter um descargo de consciência, você está tentando abrandar a acusação que você está sentindo, por isso que você está falando que não sabia, mas no fundo você, mas escolheu fazer, como o filho pródigo. Ele não estava sendo imaturo, ele não estava sendo um jovem que não sabia o que estava fazendo, porque se ele não soubesse o que ele estava fazendo, como é que ele tinha noção que ele tinha direito na sua herdade? Como é que ele tinha tanto entendimento para saber que ele tinha direito na herança dos pais? Chegou e disse assim, não dá mais. Esse lugar não me pertence mais, esse lugar não me agrada mais, esse lugar não me preenche mais, esse lugar não é mais legal para mim. E isso, irmão, eu estou vendo se repetir na presença de Deus na vida de muita gente. Repentinamente, a minha esposa mostrou para mim uma postagem de um rapaz, que estava no primeiro banco da igreja, adorando, buscando assim, irmão, na hora da adoração, na Santa Ceia então, chegava a se ajoelhar no chão. Eu olhava aquilo assim, irmão, me comovia, porque era apenas um jovem. E agora, irmão, as postagens é com bebidas nas mãos, entrou para o lado do pecado, do erro, virou a casaca, e agora, depois debaixo da sua postagem, colocou assim, crente? Eu? Mais tarde, outro dia, de repente, o outro falou, não, eu mudei meu pensamento, a minha maneira de entender as coisas mudaram. Não é que mudou, é que ele abriu brecha para Satanás, e Satanás, como tem um poder de convencer muito grande, convenceu ele do pecado. Levou ele para o erro, levou ele para a falha, levou ele para aquilo que vai gerar morte na vida dele. Aí a hora que eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor nos ensinou que em todo tempo as nossas vestes precisam ser brancas, e não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça, Deus. Dá-me parte do que me pertence, dá parte do que é meu. E a Bíblia fala que depois de ter alcançado, depois de ter adquirido, a Bíblia fala que ele foi para uma terra longínqua. Se o que Deus tem te dado, irmão, está te afastando de Deus, abre os olhos. Se o que Deus está colocando nas suas mãos está deixando você de fazer alguma coisa para o reino de Deus, abra os seus olhos. Se alguma coisa que está lhe acontecendo, e a princípio parece ser grandioso, a gente até traduz como bênção de Deus, mas se isso tem te afastado, tem feito você mudar o seu pensamento, está mudando o teu coração, está fazendo com que você tenha opiniões que antes você não tinha, está fazendo você ser uma pessoa de personalidade que você outrora não era.
então reveja isso aí. Porque sem sombra de dúvida eu vou te dizer, o que era bênção, agora está se transformando em maldição. Porque o que Deus nos dá, Ele não nos faz ficar longe dele, irmão. Não nos distancia. Ou às vezes Deus está dando a bênção, mas a gente está usando para a nossa carne, para os nossos deleites, para os nossos prazeres, e não para a vontade de Deus. Não para o reino de Deus. Ele simplesmente pegou e foi para uma terra longínqua. Me distanciei da oração, pastor. Me distanciei dos cultos. Me distanciei da fidelidade. Me distanciei da família. Me distanciei da meditação. Nós estamos na leitura bíblica ainda de um ano. Lembra dela, sim ou não? Ela ainda existe, irmão. Por isso que eu mando para você o encarte todo dia. De vez em quando o pastor fala em mandar, porque o pastor acaba esquecendo, né? Mas todo dia estamos lá. Todo dia estamos mandando. Todo dia estamos enviando o encarte da mensagem do dia. Ah, pastor, ó, faz tempo que eu parei. Nem sei onde eu parei. Para ser sincero, pastor, não sei nem onde deixei a Bíblia. Não sei nem onde ela está, porque hoje eu estou só no celular mesmo, então eu fico ali, só leio no celular. A Bíblia mesmo, esses dias me perguntaram, eu cacei e não achei. A Bíblia mesmo eu não achei. E aí você fala assim, não, pastor, porque eu não tenho tempo, eu sou uma pessoa ocupada. Irmão, desculpa, conversa para boi dormir. Quem quer realmente ter comunhão com Deus, irmão, abre mão do que for preciso. Eu me lembro de um jovem, que eu conversando com ele, ele falou assim, pastor, eu estou fazendo faculdade, estou trabalhando durante o dia, a minha vida está muito corrida. Eu falei assim, irmão, mas e quando é que você tira tempo para poder buscar a presença de Deus? Ele falou assim, pastor, é um esforço que eu faço surreal. Eu falei, por quê? Porque eu termino de estudar por volta de 1h da noite, pastor, da madrugada. E eu busco a Deus de madrugada, porque eu sei que 5 horas eu tenho que me levantar, porque 6 horas eu tenho que estar no trabalho. Então esse é o único tempo que eu tenho para Deus. Então é um sacrifício que eu vou ter que levar nos próximos 4 anos. Se eu quero estar vivo para Deus, se eu quero sobreviver à faculdade, se eu quero sobreviver a esse mundo, é o sacrifício que eu tenho que fazer, pastor. Não estou dizendo que tem que ser de todos, porque nem todos fazem faculdade. Mas é o meu sacrifício. Para eu me manter vivo com Deus. Para eu ter vida com Deus, eu preciso fazer dessa forma. Foi para uma terra longínqua e não tinha como, era inevitável perder tudo. E gastou tudo quanto tinha. Vamos ler de novo aí? Em nome de Jesus. Lucas 15, versículo 14, versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve então naquela terra uma grande, e então começou a padecer necessidades. Pastor, ultimamente eu tenho visto que parece que a minha oração, ela não está surtindo efeito. Eu oro repreendendo a dor continua. Eu oro repreendendo a enfermidade continua. Eu oro repreendendo um pensamento, uma perturbação espiritual, e ela continua. O que está acontecendo comigo? Se você foi para a terra longínqua e gastou tudo, a fome agora está vindo sobre você. A fome está te acometendo. Automaticamente a gente sabe o que fazer. Vem uma dor, a gente vai fazer o quê? Repreender. Vem um problema, a gente vai o quê? Repreender. Vem uma dificuldade, a gente vai usar a autoridade do nome de Jesus. Vai fazer aquilo que praticamente de protocolo nós já sabemos como fazer, mas parece que não está surtindo efeito algum. E eu estou sendo profético aqui agora, irmão, porque até quando você faz isso, você faz de maneira fria. Faz apenas por fazer, porque foi o que você foi ensinado. E pode ser que não é mais o que você continua crendo. Faz porque tem que fazer, porque assim eu fui ensinado, para aquele desencargo de consciência. Porque se eu falar alguma coisa para alguém, a primeira coisa que a pessoa vai falar é o quê? Você já orou? Você já repreendeu isso aí? Não, eu já orei, já repreendi, eu já amarrei, eu orei com missionário. Eu orei com o pastor Adécimo, e orei com 300 também, né?
Está num aprisco que não é o seu. Já fiz de tudo, pastor. Então faz uma coisa, volta. Faz uma coisa, coloca a sua casa em ordem. Faz uma coisa, volta novamente para Deus. Reativa a sua vida com Deus. Gastando tudo, então a Bíblia fala que a fome veio sobre ele e começou a padecer o quê? Necessidade. Esse homem, esse jovem, teve uma decisão. Fez a sua escolha. Talvez mais lá tarde, como nós vamos ver mais para frente, ele reconheceu que fez besteira. Como nós também reconhecemos isso. Amém, pessoal? A gente reconhece que a gente fez erros. A gente cometeu erros, a gente tomou atitudes erradas, a gente teve comportamentos que não condiziam com a palavra de Deus. E aí a gente então decide recomeçar. Só que quando a gente fala recomeçar com Deus, pelo fato da gente falar assim, ó, recomeçar com, a pessoa acha que Deus vai facilitar o caminho. Não, pastor, se Deus ele me quer, ele vai facilitar, né? Vai dar um desconto aí, né, pastor? Vai não. Não vai não, irmão, não espera que Deus vai facilitar não, porque o que ele tinha que facilitar, ele já facilitou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O que te impedia, eu já cumpri. Agora recomeçar é um esforço seu. Sabe quando a mãe dá um presente para a criança e depois a criança perde, não sabe aonde colocou? Aí a criança vai lá e falou assim: mãe, cadê meu carrinho? Ah, eu não sei. Mãe, mas eu não sei onde está. Foi você que perdeu, vai procurar. Vai caçar. Você sabe onde você deixou? Agora eu vou ter que cuidar das suas coisas? Caça lá. E o pai não está nem aí. Nem azul, nem bege, nem amarelo, nem azul. Às vezes fica vermelho, de raiva. Paguei uma nota, pastor, naquele brinquedo. Por abençoado agora chegar e não saber onde está. Quando era no tempo antigo, o pai fazia caçar até dormir, irmão. E acordava no outro dia já falando: caça, quero que acha. Quero que acha, você vai achar esse negócio. E naquele tempo antigo, se não achasse, levava até um, né? Você perdeu o brinquedo, mas ganhou uma prenda. Perdeu o brinquedo, mas ganhou uma prenda para aprender, né? Você, da próxima vez você já aprendeu a lição. Não me perde mais nada, né? Se é que eu vou te dar alguma coisa, se é que eu vou te dar de novo. Meu irmão, a pessoa quando pensa em recomeçar, ela acha que Deus vai abrandar, vai ser fácil, né? Eu vou voltar para Deus, afinal de contas, Deus me quer na presença dEle. Afinal de contas, irmão, aprenda uma coisa: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, a ponto de ter dado a vida do seu único filho, para que nos mantivéssemos juntos dele novamente. Tem uma canção que diz assim, que Deus tirou o homem do jardim, mas não tirou o homem do coração dele. Não tirou. Não tirou. Deus ele me ama, Deus ele te ama de tal forma, Deus ele nos ama de uma maneira tão intensa. Mas uma coisa você precisa entender: Ele não precisa de nós, nós é quem precisamos dele. Porque nós sem Deus não somos absolutamente, mas e Deus sem nós? Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo criador. Tanto é que se ele embirrar com a gente, Ele desfaz a gente e faz outros novos. Foi a proposta que Ele fez para Moisés. Moisés, deixa eu destruir esse povo rebelde, desobediente, cabeça dura, né? A palavra certa qual que é? Obstinado. E deixa eu fazer de você, através de você, um novo povo, uma nova geração, pessoas que não vão fazer o que eles estão fazendo. Se Deus quisesse, Ele o faria. Para Deus desejar aniquilar um povo para fazer um outro, é porque Ele deixou bem claro: eu não preciso, são vocês quem precisam de mim. Só que às vezes, irmão, nós estamos vivendo como se não precisássemos do Senhor. Sabe aquela justiça própria? Como se a gente fosse se salvar por conta própria.
Não, porque depois eu faço uma oraçãozinha, depois eu vou ali e peço perdão para Deus, depois eu começo a devolver o dízimo, depois eu vou para a igreja, aí eu começo a participar dos cultos, aí acaba. A minha mãe usa a expressão engabelar. Eu engabelo Deus ali e tal, faz aquela coisinha assim, aí ele abre o coração porque ele me ama, e aí de repente tudo volta ao normal. Tenta. Se fosse assim, irmão, não teriam tanto assim, que estão desviados e caídos da graça. Se fosse assim, não teria tantos que já estão desviados no pecado novamente, no caminho do erro, da falha, da iniquidade. Para você recomeçar, você precisa vencer 4 coisas. O primeiro está no versículo 18. Olha o que diz lá. Em nome de Jesus: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu, faze-me como um dos teus trabalhadores. Pastor, então, para eu poder realmente recomeçar, o que eu preciso fazer? Reconhecer que errou, admitir que está falhando. E não é você falar assim: não, pastor, eu admito, todo santo dia eu admito que eu erro, eu estou admitindo que eu estou em falta com Deus, eu admito que eu não estou como Deus gostaria que eu estivesse. E por que continua assim, criatura? Você acha que o seu caso é especial? Você acha que o seu caso, Deus vai falar assim: não, eu vou tratar com ela diferente, eu vou tratar com ele diferente? Meu irmão, se o diabo colocou isso na sua cabeça, arranque agora. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é acepção de quê? Então não pense que o seu caso é específico. Não pense que o seu caso é extra, é diferente, pastor. O meu caso é uma cota. Eu estou naquela parte da cota, que na minha visão esse negócio de cota no nosso país é uma besteira. Para mim, é a minha opinião. Agora está todo mundo colocando opinião, né? Deixa eu colocar um pouquinho a minha aí, né? Porque eu entendo que quando você coloca a cota, você desmerece aquele grupo. Não, vamos fazer cota para esse povo aqui, porque esse povo é mais lelé, porque aquele povo é mais... E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. E o que é reconhecer? É admitir. Ah, pastor, poxa vida, pastor, se eu for trazer agora a memória, eu comecei a vir para a igreja, foi em meados de 90. Pastor, olha, não tinha ninguém que me impedia de estar na casa de Deus, pastor. Fazia chuva, fazia sol, quarta, sexta, domingo, para mim era sagrado. Pastor, se eu faltasse o culto, eu até estava sentindo que eu tinha pecado, de tão que eu levava a sério as coisas de Deus. Hoje não, pastor, hoje sabe uma coisa? O dia que der vontade eu venho. O dia que der na telha eu apareço e desapareço. Virou Aladim? Está com a unção do Aladim agora? Aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Não faça isso. Uma hora você pode desaparecer e não aparecer, como muitos na televisão e aqui na página já estão sabendo, já estão entendendo. Pastor, olha, antes eu jejuava, pastor, no mínimo 2 vezes por semana. Hoje, pastor, misericórdia. Pastor, não consigo, eu já tentei, mas quando eu chego e vejo o bolo, eu morro. Pastor, eu já tentei, quando eu vejo aquele bolo de chocolate igual da dona Diomar, eu desmaio, sabe? Aí eu falo assim: Deus me perdoa. Outro dia, quando eu chego e sinto aquele cheiro do pãozinho francês, aquela cuca, como é a cuca com doce de leite, também tem goiabada, né? Ai, pastor, quando eu vejo que eu chego a tremer assim, ó. Até tremer, eu não consigo, pastor, sabe? Me dá um negócio assim. Se eu vejo uma pamonha, então, pastor, eu fico fraco, pastor. Eu não sei o que está acontecendo, eu sei. Você não está admitindo que realmente você está falhando, está em falta com Deus.
Pastor, tudo que eu fazia eu orava, falava com Deus. Até para brigar, pastor, primeiro eu orava, para depois brigar com santidade, para não falar nada de errado, para não fazer nada de errado, só chamar a atenção mesmo e consertar e colocar os pingos no i. Hoje, pastor, se brincar eu saio correndo atrás de uma faca. Deixa eu achar uma aqui. Deixa eu achar uma aqui, porque aí agora eu vou conversar. Na hora que eu tiver com o instrumento na mão. Deus não mandou pegar a armadura, eu fui pegar a espada da armadura. Agora eu vou dar jeito nisso aqui. Agora resolve essa parada aqui, quero ver se não. Meu irmão, eu estou fazendo em forma de sátira, de brincadeira, mas é o retrato da vida de alguns. Não sei se é do seu, mas se Deus está me permitindo falar, é porque Ele sabe para quem é. Talvez para quem está aqui ou para quem está assistindo. Para quem está assistindo. O reconhecer, você primeiro tem que admitir. Ele chegou e disse assim, espera aí, eu errei. Aliás, eu pequei. A pessoa que não chega à conclusão que está pecando é aquela pessoa que já tem a sua justiça própria. Não, pastor, Jesus já levou sobre si todo o meu pecado. Então hoje não existe pecado. Não existe pecado, não existe, absolutamente não existe. Ah, é? Então por que a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo? Continua pecando aí. Continua vivendo uma vida dupla. Continua fazendo como ele fez, vivendo uma vida dissoluta, devassa, pecaminosa, suja, impura. Continua. Quando a pessoa tirar a conclusão de que ela estava errada, ela não terá chance de arrependimento. Porque a vez dela já passou. O juízo é sem misericórdia. O juízo é sem misericórdia, não tem misericórdia. O juízo é juízo. Cada um vai receber conforme tem feito, segundo o seu próprio corpo. Todo pecado gera morte, irmão. Romanos capítulo 6, versículo 16. Olha lá na tela, por favor. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado ou da obediência para justiça? A quem eu tenho obedecido? Porque se eu tenho obedecido o pecado, eu estou me tornando servo dele. Se eu estou obedecendo a Deus, a palavra de Deus, a santidade, eu estou sendo servo dela. Aí ele termina dizendo, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para... Prossiga, por favor. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do quê? Do pecado, obedecestes de quê? De quê? A forma de doutrina a que fostes o quê? Sabe quando aquela coisa de criança? Você fala assim, fulano, você vai fazer, vou. Mas é de coração? De coração, eu prometo, estou falando sério. Não, mas tem que ser de coração, porque eu não quero só de palavra não. Porque da última vez você falou que não ia fazer e você fez. Isso é de coração. Depois foi mudando e ficou, você jura? Você jura que você vai fazer? Não, eu juro. Irmão, o dia que alguém te jurar alguma coisa, abre os olhos. Porque uma pessoa que jura é porque já falou várias vezes algo e não cumpriu com a verdade. Por isso que hoje eu tenho como lição de vida, irmão. É o sim, sim e o não, não, acabou. Se eu falei com você, se eu falei com a minha esposa, se eu falei com a minha mãe, se eu falei com o meu irmão, mas você está falando sério? Cara, eu estou te falando, acredite se você quiser. É minha palavra que eu estou falando. Agora, se você está esperando eu chegar aqui para você e falar assim, diante de Deus, diante do Espírito Santo, ou muito menos, eu juro que eu estou falando a verdade, você não vai ouvir isso de mim, não. Você não vai ver isso de mim, nem diante de Deus e nem diante do Espírito Santo. Às vezes até brinco, eu falo com a pessoa fala, pastor, irmão, para você se sentir em paz, eu vou falar, diante do Espírito Santo, tá? Porque não tem como eu falar diante do Espírito Santo e fora do Espírito Santo, diante de Deus e fora diante de Deus, irmão, não tem como. O que eu falo, acabou. Estão todas as coisas nuas e patentes aos olhos de Deus. Não tem como eu falar, não, isso aqui que eu estou falando não é diante de Deus não, mas Ele está vendo. Então continua sendo diante de quem? Acabou. Eu não preciso fazer essa veemência. Alguém que jura hoje é porque mentiu ontem, mentiu anteontem, mentiu antes de ontem, e assim por fora vai.
Ah, pastor, mas eu já falei dessa forma. Então fale a sua palavra. Ah, mas a pessoa não crê. Então, meu filho, você não pode fazer nada. Você está dando a sua palavra. A pessoa tem o direito de acreditar ou não. Agora, se a pessoa não quer acreditar, fique em paz. Mas não tente prometer, não tente jurar alguma coisa. Você vai estar errando. Porque quando a pessoa não acredita, tudo que você falar não vai adiantar, nem jurando. Ah, mas eu juro. Ah, você também jurou da outra vez. Você também fez a mesma coisa, não tem como acreditar. Pronto, então fica com a minha palavra. É essa, se você quiser acreditar, acredite. Não quer, não posso fazer nada. Eu que não vou ficar aqui perdendo tempo tentando te convencer de algo que eu estou falando a verdade. Se eu estou falando mentira, você vai descobrir. Porque não há nada oculto que não há de ser o quê? Pronto, acabou. Continua o versículo só para a gente poder prosseguir. Obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Prossiga. E libertados do quê? Fostes feitos servos da? Continua. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a... Ah, pastor, mas eu nunca fiz isso. Irmão, todos nós já fizemos isso. Não tem um que nunca fez. Ah, pastor, mas eu nunca me prostituí não. O senhor me respeita. Eu não estou falando só da prostituição. A imundícia não é só a prostituição. É a mentira, falsidade, falatórios profanos e tantas outras coisas mais. Tem coisas que a Bíblia não entende como prostituição, outras Deus entende como fornicação. Fornicação, e aí por afora vai. Por aí afora vai. Assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, prossiga. Assim apresentai o quê? Qual é a palavra ali? Qual é o tempo? Apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para quê? Para quê? Continua, 20. Porque quando éreis servos do pecado, estava livre da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é o quê? Continua, olha só. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida. Por quê, pastor? Porque o salário do pecado é a... Que mais? Continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso. Será que eu estou admitindo? Ou será que eu estou tentando me convencer de outra forma? Eu vou abordar esse assunto um pouco polêmico, mas é só para não discutir, só para você entender. Não estão tentando implantar nas escolas brasileiras a ideologia de gênero? Eu fui feito ser humano, mas eu quero me identificar como se eu fosse um animal. Eu sou homem, mas esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa homossexual e que ela disse assim, estava sendo processada por estar falando essa verdade. Ela chegou e disse assim, gente, para com essa besteira de vocês quererem provar a todo custo que nós somos mulheres. Nós não somos, é só você olhar a anatomia. É só olhar a anatomia. Nossa anatomia é masculina. Nós escolhemos viver um costume. Nós tivemos uma outra opção. Nós fizemos isso, mas dizer que nós somos, isso é ignorância. E ela está sendo processada por ter falado isso, por ter dito isso. Não sou eu que não estou dizendo. Ela disse isso. Não, pastor, eu estou fazendo errado, mas de alguma forma eu me sinto fazendo certo. Está contra o que diz a palavra, está certo, a Bíblia reprova isso. Mas eu não me sinto culpado. É aquela pessoa que está enganando assim, não admitiu. Então, para você poder recomeçar de verdade, tem que admitir que pecou. Tem que admitir que errou.
Tanto que ele chegou e disse assim: olha, eu vou me levantar, vou até o Pai. A primeira coisa que eu vou dizer: pequei contra ti perante os céus. Pequei perante Deus, perante os céus e perante ti. Já não sou nem digno, não tenho nem dignidade de ser chamado seu filho. Ele admitiu que ele fez o quê? Besteira, errado. Ele realmente reconheceu que pecou. Tanto que voltou para tentar o quê? Consertar. Só admitir por admitir, irmão, não adianta nada, se você não consertar. Não, pastor, é verdade, de vez em quando eu trato meu marido mal, mas assim, pastor, antes eu dava uns 10 tapas, hoje eu só dou 5. Eu tô lutando, eu vou vencer. Eu estou vencendo, já venci 5, de vez em quando sobe para 7, mas aí eu forço, aí vai para 5. Né? E aí a pessoa vai tratando, a pessoa vai tentando. Né? Reconhece, irmão, que errou. Segunda coisa que nós temos que ver: abrir mão do orgulho. Você tem que vencer o orgulho. Como assim, pastor? Porque o orgulho impede você de voltar a ser quem você era. O orgulho impede você de consertar. Olha o que diz o versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze de mim como um dos seus trabalhadores. Lucas 15:19, volta lá, irmão. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Ele poderia muito bem falar assim: não, eu volto, mas só se eu voltar por cima da carne seca, se eu voltar como filho do pai. Agora vem me colocar. Não. A pessoa faz besteira, sai do ministério, zanza para tudo quanto é lugar, vê que não dá certo, aí pede para voltar. A gente até fala: tudo bem, pode voltar, mas começa como membro. Não, como membro não. Agora que eu estou voltando, eu quero ser estadual. Quero estar acima de tudo. Isso é orgulho ou não é? Meu filho, se humilha. Senta no seu banquinho. Vai ter que começar tudo. Pastor, eu começo do zero, vamos tudo de novo. O meu alvo é o céu, então vamos lá. Eu estou reconhecendo, eu fiz errado. Vamos começar tudo de novo. Não, mas a pessoa quer permanecer lá. Ele falou: pai, eu não tenho dignidade de fazer isso. Que moral que eu vou ter para falar com os meus trabalhadores? Que moral eu vou ter para falar alguma coisa? A mesma coisa é o marido que acoita erro da mulher, e a mulher que acoita erro do marido, ou pais que acoitam o erro dos filhos. O dia que você for corrigir, ele vai falar para você: que moral você tem para falar? Que moral você tem? Quem é você? Que autoridade você possui? Aí a gente quer ir na carne. Porque eu sou sua mãe. Porque eu sou seu pai. Tá bom, isso eu sei. Tá, mas você não tem moral para me corrigir. Porque quem permitiu isso foi você. Você acordou com isso. Ele não foi orgulhoso, irmão. Ele venceu o orgulho. Deus, eu tinha tudo na tua presença, perdi. Agora eu voltei para a igreja. Deus, olha, se o Senhor me der tudo de volta, eu vou ficar muito feliz. Mas se o Senhor não me der, eu vou continuar te servindo do mesmo jeito. Sem esmurecer. Porque eu não soube valorizar o que o Senhor me deu quando eu estava na tua presença. Não soube. Eu achei que aquilo ali era mérito meu, eu achei que era força do meu próprio braço, e eu vi que tudo foi fruto da tua presença, Deus. E eu peguei essa glória e trouxe para mim. Não, porque se eu não tivesse levantado de madrugada, porque se eu não tivesse corrido atrás, porque se eu não tivesse feito, porque se eu não tivesse falado, se eu não tivesse conversado com fulano, se eu não tivesse feito isso, nós estamos tendo, não. Você está se esquecendo. A bênção de Deus é que enriquece, ela não acrescenta dores. Se a bênção de Deus não tivesse sido com você, você não estaria saído do lugar. Reconhece que existe um abençoador. Reconhece. Para recomeçar, tem que admitir. Para recomeçar, tem que vencer o orgulho. E as outras coisas não vão ver nos próximos cursos. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque